Olá, estamos de volta em mais um episódio do Fala Secovi. Aqui a gente desmistifica, né? Vamos descomplicar assuntos do ramo imobiliário, do mundo condominial, enfim, tirar suas dúvidas. Participe conosco, aproveite, manda sua pergunta, seu questionamento e também aproveite e já vai compartilhando, curtindo e comentando aqui também nesse nosso material, porque eu tenho certeza, né, que material como esse vai tirar muitas dúvidas. Como sempre, aqui comigo, Érico Feitosa, presidente do Secovi Paraíba. A gente vai falar sobre um tema nada fácil hoje, um tanto quanto complexo, mas que é de total interesse também dos representantes desse mundo imobiliário. Érico, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Milena. Obrigado você que nos acompanha aqui no nosso Fala Secovi. Uma satisfação estar aqui conversando com você. Milena, a temática desse Fala Secovi... A respiração já diz muita coisa, né? Ele respirou profundo, pois ela é um pouco complexa. A gente vai tentar aqui de uma maneira bem sucinta, bem simples, tentar aqui para a nossa audiência falar um pouco sobre a reforma tributária, ou as nossas preocupações imediatas, né? E tentar aqui de uma maneira simples trazer para você o que está acontecendo, o que acontece e que o Secovi Paraíba, juntamente com os Secovs de todo o Brasil, para lembrar que essa não é uma preocupação e uma iniciativa isolada, apenas do Secovi Paraíba, são de todos os Secovs, para trazer aqui para a nossa audiência algumas respostas e algumas... eu não vou dizer nem respostas efetivas, porque ainda está rodando, mas pelo menos um caminho, ou os encaminhamentos que estão acontecendo lá em Brasília, que a gente está acompanhando de perto. Então vamos falar desses encaminhamentos mesmo, né? Porque falar de reforma tributária, a gente entraria em outros méritos e o que a gente quer é focar no mercado imobiliário. Quais são as implicações do atual texto da reforma, as atuais propostas da reforma no mercado imobiliário? E já aproveitando o gancho dessa primeira pergunta, qual é a contrapartida, por exemplo, do Secovi Paraíba junto com os Secovs do Brasil nessa situação? Há uma sugestão de emendas também a esse texto da reforma, né? Como é que está funcionando esse trabalho de vocês? Sim. Bom, vamos lá. Boa pergunta. A gente teve recentemente em Brasília por 2 semanas seguidas, né? Hoje o processo do PL 6824, né, que trata da reforma tributária, da lei complementar, que foi aprovado na Câmara, que foi encaminhado para o Senado e que está tramitando no Senado, né? E a gente espera que nesse período eleitoral, agora dessas eleições municipais, ele não seja votado, porque a população está dispersa, focada nas eleições municipais, e se essa reforma passar da maneira que está, existe um risco muito grande para o mercado imobiliário como um todo. E aí eu vou dizer quais os riscos. Primeiro, vamos separar as duas situações. O mercado imobiliário, ele tem a parte de locação e ele tem a parte de venda. Na parte de locação, qual é o maior risco? E aí eu não vou falar aqui, Milena, no fator de redução que nós estamos propondo, porque o IVA, da maneira que ele está colocado hoje, que é um IVA, se você que nos acompanha, e que pode hoje, com a questão das mídias sociais, verificar em outros países que adotam o IVA dual, que é o que está sendo proposto. Vamos explicar então aqui, só um adendo. O que é o IVA, para quem não sabe? Pronto. O IVA é o imposto único, né, que está sendo proposto pelo governo federal para a gente evitar aquelas bitributações, tritributações e que oneram e que, por via de regra, às vezes, colocam uns estados contra os outros, né, naquela produção. E até mesmo nisso gera dúvida. Então, o grande equívoco, e aí hoje a equipe do Ministério da Fazenda já sabe que é um equívoco. Evidentemente, eles não vão admitir. Não sou eu, presidente do Secovi, nem outro presidente de um Secovi, mesmo que seja de São Paulo ou de uma instituição, que vai fazer. Mas eles já sabem que eles erraram numa parte de uma base onde a conta deles é equivocada porque eles utilizam dados da DIMOB, que é a declaração anual que você que tem imóvel, que as empresas imobiliárias têm que declarar, né? Eles utilizam a base da DIMOB para fazer isso. E ela é uma base equivocada. Né? É uma base equivocada porque, assim, só para que... porque é um assunto, Milena, complexo. Eu vou tentar aqui ser o mais objetivo possível, né? Para que a nossa audiência entenda. Em que pese que poderá não entender se não tiver algum conhecimento tácito. Mas, por exemplo, quando você faz a declaração, digamos que que nós sejamos um casal, né? E nós não tenhamos filho e compramos um apartamento de 2 quartos com 2 vagas de garagem. Certo. Na conta que é utilizada na DIMOB, que esse imóvel custou R$400 mil. Então, ela conta por unidade habitacional como se eu fosse uma pessoa, você outra, e somos, e que cada vaga de garagem é outra. Então, ao invés de dividir por 2, ela divide por 4. Entendi. E isso já é um erro quando você olha assim, quando você vai colocando nas outras contas. Não é justo, né? Que lá na frente já vai dar um equívoco muito grande.
E aí o que acontece? Isso, e só para tipificar na questão da reforma tributária como um todo no setor imobiliário. Certo. No entanto, como eu falei anteriormente, qual é a nossa preocupação no setor de aluguel? Né? No setor de aluguel, qual é o risco? A tributação, ela poderá aumentar porque ele coloca você que tem 2 imóveis, porque existe um outro parâmetro que está totalmente equivocado. Uhum. Ele pensa, eu digo ele, o ministério, né, pode ser até o ministro, a sua equipe, que quem tem imóvel são pessoas ricas, abastadas. Esquecem que a grande parcela da população que utiliza um imóvel por ser um bem de valor agregado e que, dentro dos parâmetros, é um bem que você pode perpassar com o tempo, ele é utilizado como uma forma de garantir um complemento de aposentadoria. Verdade. A pessoa vai juntando. Quando você tem a possibilidade de comprar um imóvel, já é uma benesse muito grande. Mas quando você tem mais um para comprar uma renda na aposentadoria, porque todos nós sabemos, e eu não vou entrar nem no nosso sistema previdenciário, né, que não cobre nada disso, que você, ao se aposentar, não vai ter a mesma renda de quando você trabalhava, Sim. utiliza isso. Ele pensa que são grandes empresários, que têm vários imóveis. Lógico, nós temos casos? Temos, evidentemente temos, mas não é a grande base de quem possui imóvel para esse tipo de investimento, para que possa rentabilizar com aluguel. Isso é um fato. Isso não sou eu que estou dizendo. Uhum. Né? São dados, você pode acessar aí dados do IBGE que você vai ter acesso a isso. Não é Érico Feitosa, presidente do Secov, que está dizendo isso. Uhum. Então, nessa propositura, nós propusemos um fator de redução do IVA, né, de 80% do valor do IVA. Porque uma das grandes propostas, quando o PL da reforma tributária foi colocado, é que não iria haver aumento de carga tributária. Não iria haver. Só que em determinados casos vai haver. Acaba sendo uma consequência, né? Acaba sendo uma consequência, Milena, mas assim, é uma consequência que bota todo mundo para pagar a conta e que existe, às vezes, por alguns deputados, quando a gente visitou, e alguns senadores, como se a gente quisesse levar vantagem. Impressionante. Eu já ia perguntar sobre esse diálogo, né, entre vocês, representantes do mercado, assim como você, outros presidentes de Secovs do Brasil também estiveram, inclusive vocês estão numa maratona indo a Brasília. Só na semana passada, Érico foi 2 vezes a Brasília, tem outras viagens marcadas também, sempre nessa tentativa de conciliação, chegar a um denominador comum. E quando né? não tem, a gente às vezes tem de emergência, porque imagino. De repente, se tem alguma coisa que é para mudar de última hora, a gente tem que fazer a pressão, né? Sim. E aí a pressão ela só ocorre, né? Quando o Milena diz aí, não sou só eu, como eu estou dizendo, são todos os Secov Brasil, a gente vai todo mundo para fazer aquela pressão, cada um na sua base de deputados e agora de senadores, mas todo mundo para poder ver que o pessoal entenda que é um risco muito grande, né? Isso na locação, o risco de você ser comparado a uma pejotização e aumento de imposto para aquelas pessoas que declaram como se fossem, guardadas as devidas proporções, é como aquele pequeno produtor rural que é comparado a um latifundiário. É o que eles basicamente... Sim. É porque assim, eu estou tentando aqui, quando você pergunta, tentando conjecturar uma maneira para não ficar, e eu não quero virar meme, né? Sim, como claro, tivemos no passado uma presidente de 80%, de 26,5%, de não sei o que, de fazer conta por isso que está tentando pensar um pouquinho mais, né? E para que essa informação chegue da maneira mais clara possível para a nossa audiência. Mas o fato é, na locação, existe o risco de aumento de carga tributária para quem é o proprietário do imóvel, vai ter que pagar mais imposto. Existe esse risco. Obviamente, se ele for ter que pagar mais imposto, né, ele vai ter que aumentar o aluguel. É uma causa-consequência, não tem como fugir Aumentando disso, né? o aluguel, quem vai pagar a conta? Você que está pretendendo alugar. Chega na ponta. Chega na ponta, não tem como. Não tem como. Então é uma luta de todo mundo essa, viu? Pronto. O entendimento, aí você colocou muito bem, Milena. Quando você fala uma questão dessa do Secov, que o pessoal pensa, só estamos defendendo a nossa causa. Não, porque a habitação está na Constituição Federal, artigo 5º. Direito à moradia. Não sou eu que estou dizendo, não. Está aí, pode abrir a Constituição de 1988. Artigo 5º da Constituição, direito à moradia. Não sou eu que estou dizendo. E aí, nessa questão,
você coloca uma grande parcela da população fora dessa linha. Outra situação é que você, naquelas pessoas que estão querendo... Qual é o grande escopo da reforma tributária? Fazer com todo mundo contribua da maneira justa. Se você comete uma injustiça, você está colocando aquelas pessoas que estavam... Quem já faz tudo direitinho, tem uma parcela que faz, outras não. Você está colocando aquelas pessoas que pretendiam, que faziam tudo direitinho, se houver aumento, para a informalidade ou para que ela não faça a maneira correta. Infelizmente. Né? E aí, quando ela corre nisso, atinge as imobiliárias que fazem a coisa correta, porque se a pessoa não vai fazer, a gente é obrigado a fazer, e ele não quer, ele vai dizer, então se você não fizer do meu jeito, eu vou alugar eu mesmo, ou vou procurar alguém que faça. Não recomendo, mas tem quem faça. Cada um tem um risco. Você assume um risco. Claro. É uma escolha, né? Causa e consequência também. É uma escolha. Então, assim, esse é o ponto na locação. E na parte de venda, Milena, cada vez eu acho que a respiração cada vez aumenta. Eu já ia comentar isso agora, a respiração foi ainda mais profunda. A gente já viu, dá para perceber que é um dano cíclico, né? Porque prejudica uma classe, por consequência vai prejudicar outra e volta para a classe anterior. Então, assim, são efeitos desastrosos mesmo. Desastrosos, né? Desastrosos. Aí vamos para o setor de venda, a venda imobiliária, onde são 97 segmentos ligados diretamente ao setor da construção civil. Quando fala indústria da construção civil, ela porque emprega. Aí tem o corretor, tem o pedreiro, tem o engenheiro, tem o arquiteto, tem o mestre de obra, tem quem fornece o cimento, tem o pessoal que tem uma série de profissões e tudo. Então, por conta da diversidade e do tamanho do nosso país, existem algumas regiões mais ricas e outras mais pobres. E o IVA, em tese, ele vem para equiparar e diminuir essas distorções. Só que, em determinadas situações, alguns casos de alguns produtos, por conta dessa cadeia, por conta de algumas leituras equivocadas, eles vão ser penalizados. A tributação de uns vai aumentar e vai diminuir de outros. Aí, quem mais precisa vai perder e quem não precisa vai ganhar. E assim, lógico, e aqui eu queria abrir um parênteses. Não é que os Secovos do Brasil não defendam a reforma tributária. Obviamente, do jeito que está, não podia. Claro. Só que esperamos tanto tempo. E para que, agora que passou, essa velocidade, né, de Fórmula 1, não é que você vá. Porque existe um período de transição ainda. Mais de 20 anos, né? Nessa peleja. Mais de 20 anos. O que é um ano dentro do calendário. Aproveitando aqui, Milena, que não temos, na realidade, calendário no ano de 2025, calendário eleitoral. Sim. É um ano que não tem, nós estamos em 2024, temos um calendário eleitoral, né, municipal. Em 2026 temos outro calendário eleitoral, nas eleições gerais. Sim. E o ano 2025 seria um ano, aspas, ideal para que você tivesse o tempo de discussão. E eu não sei porquê, né, esse assodamento. Qual é a justificativa dessa aceleração, dessa celeridade nesse processo? Helena, eu acho que só quem pode responder isso é o presidente do Senado, né? Juntamente com o presidente da Câmara. Porque o que a gente percebe nas visitas aos deputados, quando fizemos no primeiro momento, e agora no segundo momento aos senadores, já que está tramitando na CCJ do Senado, que é a Comissão de Constituição e Justiça, para ver se está tudo dentro da legalidade, que é a primeira comissão que passa para depois ser levado ao plenário, porque, né, está na fase de emendas, né? E a gente já mandou o Secovos do Brasil várias sugestões de emendas, mas para que elas virem emendas realmente, os senadores têm que acatar. Sim. Alguns senadores já acataram, né? Infelizmente, até agora, o Secov Paraíba está devendo para o Secovos do Brasil. Nossos senadores ainda não emendaram. Senadores da Paraíba, não, nada. A contento. Na realidade, o período foi um período complicado e eles estavam aqui em Campina Grande. Justamente por conta das demandas eleitorais, né? Locais. Estão envolvidos com o contexto local. Estão envolvidos com o contexto local, né? É verdade. Apenas um dos senadores, que é o senador Efraim, está licenciado até 5 de outubro, né? E, sim, lógico, ele é um grande defensor. A gente tem um contato com o senador veneziano, com a senadora Daniela. Mas, assim, por conta dessa urgência, por isso que a gente queria que não fosse, para que a gente pudesse ter condição de passar para todos os senadores, e aí essa questão de emendar. Mas está acontecendo, né? E aí, após essas emendas finalizarem o prazo, volta novamente para a Câmara Federal
que poderá... Para você que está nos assistindo, qual é a questão disso tudo? Que a gente trabalha, às vezes, a respiração, sabe, Milena? É verdade. Você já sente respirou profundo pouco, várias vezes aqui. Você sente assim que o trabalho, às vezes, ele é em vão. Não em vão porque a gente não vai desistir, mas porque ele veio da Câmara, foi para o Senado, está no Senado, vai ser votado no Senado, volta para a Câmara. A Câmara pode referendar e pode mudar tudinho de novo. E aí a Câmara tem esse poder. Embrólio, né? Outro embrólio. E depois que a Câmara mexer no que vem no texto que vem do Senado, que ela pode mexer ou não, ou pode emendar novamente, aí vai mandar para o presidente da República, que poderá sancionar ou não, e poderá sancionar parcialmente, com alguns vetos, né? Que é o que a gente sabe que vai acontecer. Esperamos que, dentre aquilo que a gente conseguiu colocar de emenda, sejam vetados menos. Mas o que é o pior disso tudo, Milena? Se passar dentro do segmento imobiliário, é que você que está pensando em alugar um imóvel, você que está pensando em comprar um imóvel, com certeza absoluta, eu garanto a você, do jeito que está hoje, sem o fator de redução para o aluguel de 80% e sem o fator de redução de 60% para a compra e venda de imóveis, vai haver aumento de preço, infelizmente. E quem vai pagar a conta, Milena? Quem vai pagar a conta é você. Ou muitas pessoas, porque aí entra uma outra situação que ninguém pensa. Ninguém é obrigado a empreender, Milena. Eu não sou obrigado a empreender, você não. Então, de repente, aquele empresário que tem o seu capital, que está no setor há um determinado tempo da construção civil, exemplificando, ele pode achar que não é o momento oportuno para colocar em risco o seu capital e pode deixar de construir, pode direcionar para outro tipo de atividade que seja mais lucrativa. Porque no Brasil criou-se a pecha de endemonizar o empreendedor como se fosse algo. Meu amigo, o empreendedor, eu, você, nós somos empreendedores por natureza. E é um respiro para a economia, né? Claro. Se você for atrás dos dados, o CAGED, a maior quantidade de empregos está nas pequenas empresas, no serviço, não são nas grandes empresas. E aí, você que está no trabalho, está na labuta diária, sabe o que eu estou dizendo porque sente na pele, não tem benefício, às vezes, da municipalidade, do governo estadual, do governo federal. Aí vem uma empresa grande, porque sob a perspectiva de que vai gerar diretamente X mil empregos, ganha terreno, ganha isenção fiscal, né? Então, assim, essa situação é uma situação, Milena, que compromete muito a produtividade como um todo. A nossa briga, a briga dos Secovos do Brasil, irmanados tudo, é para que não ocorra aumento nos preços dos imóveis, nem na questão da locação. Essa é a nossa preocupação. Porque afeta todo mundo. Porque, como eu falei antes, moradia é direito de todos. Exatamente. E aí você vai tirar, não é só porque eu trabalho com isso. Evidentemente que a gente vai ser prejudicado. Mas você vai ser muito mais. Isso é uma questão, mais do que uma causa do segmento imobiliário, ela é uma causa social que os Secovos do Brasil defendem. Você tirou da minha boca agora a expressão que eu ia utilizar. Uma causa social, não deixa de ser de forma alguma. Eu espero que nós tenhamos sido muito claros aqui. É um assunto muito complexo. Eu tenho a plena convicção de que esse episódio especificamente terá continuidade, até porque é uma luta contínua. E que está acontecendo, né? Está acontecendo. É um assunto, como eu já disse aqui, palpitante. A gente está acompanhando de perto. Nós, do Secov Paraíba, estou até me colocando, porque como assessoria, a gente está junto também, acompanhando todo esse processo. E, sem dúvida alguma, vamos manter vocês aí do outro lado muito bem informados. É um assunto de interesse de todos. Érico, enfim, só desejo sucesso, né, nessa empreitada, porque não é nada fácil. E a gente vai se encontrar aqui outras vezes ainda para falar e espero que com resultados positivos. Também, Milena, principalmente para você que nos acompanha, que pretende comprar ou alugar o imóvel, né? Porque esse nosso trabalho, por mais que a minha respiração todo mundo, né? No podcast de hoje ela tenha sido complicada, porque o trabalho ele não para. A gente com certeza vai voltar em outros Fala Secovos aqui para falar desses encaminhamentos da reforma tributária, até porque ela está acontecendo em tempo real e a gente vai ter que atualizar. Acho que a gente pode até ir pontuando. Reforma tributária, ponto 1, ponto 2, fazer uma série. Só com a reforma tributária, é verdade. É verdade. Muito obrigada mais uma vez. Conversei com o Érico Feitosa, presidente do Secov Paraíba. Curte, comenta, compartilha e divulga muito esse material aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E aproveita também para mandar sugestões no nosso direct aí no Instagram, @SecovPB. Até a próxima.